E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos entender primeiramente quais são os operadores aritméticos aqui, né? Na verdade nós já sabemos quais são, né? Mas vamos ver como é que nós vamos utilizar eles aqui no JavaScript, beleza? Então, vou abrir aqui a pasta do nosso curso, ó. Hoje é a nossa aula 6. Se você está chegando agora, sabe que essa é a sexta aula de um curso de lógica de programação. Então, dá uma conferida na playlist. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver os operadores aritméticos. Beleza? E nesse arquivo, vamos inclusive pegar o último que estávamos editando, né? Que é o da minha... Opa, eu criei aonde? Deixa eu apagar. Ah, é porque eu botei aqui. Oxi, nem vi. Que onda. Aula 6, operadores aritméticos. Beleza? Então aqui vamos pegar o arquivo da aula 5, que é a nossa apostila, né, que estamos desenvolvendo. E, beleza, vamos abri-la e vamos continuar escrevendo nela aqui. Então, ela abriu aqui... Cadê ela? Tá aberta, vamos lá. Tem que abrir na outra tela aqui. Então... operadores aritméticos. Vamos ver quais são os operadores aritméticos. Então, eu já tenho aqui uma tabelinha, fica mais fácil pra gente. Então eu vou colocá-la aqui pra gente, para facilitar o troque a descida, né? Então, vou colocar aqui. E pense o seguinte, pense que eu criei uma variável aqui do tipo, uma variável que eu chamei de A, né? E atribuiu o valor 5. E uma variável B, que atribuiu o valor 2. Então perceba que JavaScript, ele é camel case, ou sensitive case. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu criar uma variável maiúscula, eu tenho que chamar no meu código ela maiúscula também. Porque se eu chamar ela maiúscula aqui e chamo minúscula, ele não vai entender, beleza? Então, ele é uma linguagem sensitive case, ou seja, vai diferenciar a letra maiúscula de minúscula. Então, vamos até colocar aqui, ó, na hora de criação de variáveis... as variáveis, eu vou ter que colocar aqui, o JavaScript é uma linguagem sensitive case, ou seja, diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Beleza? Só para ficar claro aqui. Então vamos lá, as operações aritméticas básicas, adição, bota o sinalzinho de mais. Então, 5 mais 2, 7. Esse é o resultado. Subtração, sinalzinho de menos. 5 menos 2, 3. Multiplicação, aqui vamos utilizar um asterisco, tá? Não é um x, é um asterisco. Então, se eu quiser multiplicar A vezes B, então seria A multiplicado por B, que seria 10, no caso, né? Então, uma divisão, eu utilizo uma barra. Então, A dividido por B, 5 dividido para 2, 2,5. Uma exponenciação, no caso, um número elevado a outro número, né? Então seria assim, A elevado a B, no caso, 25. E o módulo é o resto da divisão, né? Ou seja, eu quero saber o resto daquela divisão. Então seria A mod B, né? Módulo. A mod B. É como se eu dissesse a diferença, o resto da divisão de A por B. No caso, seria 1, né? 2 vezes 2 é 4, para 5 resta 1. Beleza? Então é o resto da divisão. E é claro, como na matemática também, nós temos uma ordem de precedência. O que é a ordem de precedência? É qual vai ser a ordem que ele vai executar um cálculo na hora do nosso código. Então, também existe aqui, ó, uma ordem de precedência. Então, tudo que estiver entre o meu parênteses numa expressão matemática, ele vai executar primeiro, ele vai fazer ela primeiro. A exponenciação vem em segundo, multiplicação ou divisão em terceiro, na ordem em que eles aparecerem, né? E adição por último, adição e subtração por último, na ordem em que eles aparecerem. Beleza? Então, temos que levar em consideração essas informações na hora de estar criando uma operação aritmética. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou responder. Se você tem alguma coisa a acrescentar, também comenta aqui. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber conteúdo de programação aqui. Então, na nossa próxima aula, vamos criar de fato o nosso primeiro código em JavaScript, né, um pouquinho mais elaborado, e vamos testar algumas coisas aqui, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.